Olá, virtuosa, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para o 7º e último dia, onde nós passamos, orando em relação à ferida paterna e materna. E hoje nós vamos falar sobre as palavras, o poder das palavras. Hoje nós estaremos meditando sobre o tema liberando palavras proféticas sobre os nossos pais. A leitura se encontra em Provérbios capítulo 18 e versículo 21, também Jó capítulo 42 e versículo 10. A primeira referência, Provérbios 18, 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Jó, capítulo 42, versículo 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Então, aqui nós vemos, dois versículos a respeito, de como utilizamos a nossa boca, as nossas palavras, E quando nós oramos sobre cura interior, vai exigir de nós um novo posicionamento em relação aos pensamentos que nós alimentamos, e também isso vai refletir nas nossas palavras. A partir de agora, precisamos de uma nova postura, onde nós encerramos ciclos de pensamentos de dor, onde a gente alimenta sentimentos de angústia, tristeza, raiva, sentimentos de dor, de sofrimento. Agora nós vamos encerrar esses ciclos e começar um novo, um ciclo onde exige de nós uma postura onde nós liberamos palavras de vida sobre os nossos pais. Por quê? Talvez por agora, seja difícil. Meu Deus, o menino tá gritando, só um minutinho. Como eu estava dizendo, talvez agora seja muito recente, e a gente não consiga entender, como isso vai acontecer. Porém, quando a gente toma a decisão de liberar perdão e segue esse novo começo, da nossa história, com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos conduzindo a um lugar de intercessão, onde nós vamos interceder, profetizando na vida dos nossos pais aquilo que a gente quer ver mudar. Então, a gente não vai mais focar nos defeitos deles, não vai focar mais na forma que a gente gostaria que eles fossem, aquilo que está de ruim ou aquilo que está faltando, nada disso. Nós vamos focar em profetizar sobre eles palavras de transformação, palavras que o Espírito Santo muitas das vezes vai usar, as nossas palavras para agir na vida dos nossos pais. E é tudo o contrário que o diabo quer. O diabo quer que a gente permaneça no ciclo de dor, porque assim a gente fica aprisionada aos nossos pais. Nem a gente vive o que nós precisamos viver em Deus. Também nossos pais também ficam presos a esses ciclos, porque a gente fica cobrando deles uma dívida emocional que eles nunca vão ser capazes de pagar. Então a gente fica preso aos nossos pais, os nossos pais ficam presos, talvez num sentimento de culpa, de remorso, por olhar para trás e ver que, talvez poderia ter sido diferente. E aí ninguém vive aquilo que Deus projetou para a gente, nem os nossos pais e nem a gente. A partir do momento que a gente toma essa postura, essa decisão, a gente começa a clamar ao Senhor pela nossa cura, nós vamos liberando perdão e o Espírito Santo nos conduz a esse lugar de intercessão e profetizar sobre a vida dos nossos pais a mudança que nós queremos ver, mas não aquela mudança que a gente queria meio que consertar os nossos pais ou mudar eles e deixar eles da forma que a gente acha que deveria ser. Não, a mudança
que o Espírito Santo quer fazer, a mudança que Deus quer realizar na vida deles. A partir de agora, nós vamos profetizar sobre eles palavra de bênção. Porque quando nós fazemos isso, nós quebramos os ciclos repetitivos, né? Das trevas, que as trevas vêm para alimentar esses ciclos. Agora nós vamos para o ciclo da generosidade, que é um princípio eterno, a qual o Senhor deixou para nós. Quando a gente abençoa a vida daqueles que nos cercam, independente se eles nos faz bem ou não, a gente começa a cumprir um princípio, né, de Deus, que é o princípio da generosidade, o princípio do dar para receber, independente se você vai receber da pessoa que você está doando, né? Seja um tempo, seja um bem material, independente do que seja, né? Tem várias formas de você ser generoso, e independente do que seja exatamente, o Senhor é aquele que recompensa. Quando a gente entende isso, que a gente não espera das pessoas, né? Você faz sem querer nada em troca, o Senhor, ele nos recompensa, ainda que a gente não esteja buscando de fato uma recompensa. Assim como aconteceu com Jó. A gente viu, né, que o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus inimigos. Pelos seus amigos, né? Que bem pareciam inimigos certas horas, né? Que eles estavam ali acusando o Jó de ter pecado e tá escondendo o seu pecado, por isso que ele estava sofrendo daquela forma. Mesmo assim, né, diante daquela situação, Deus deu uma ordem para Jó. Deus já queria abençoar e restituir Jó. Talvez se ele tivesse ficado apegado ao sentimento de injustiça, né, sofrido pelos seus amigos, talvez ele não teria recebido tudo em dobro. Mas como ele obedeceu à voz do Senhor e abençoou os seus amigos, o Senhor o restituiu. Enquanto, né, a palavra diz que o Senhor restituiu. Tem uma versão que vai dizer assim: enquanto Jó orava, abençoando seus amigos, o Senhor deu para ele tudo em dobro, né? Restituiu tudo que ele tinha perdido. Então, hoje nós vamos declarar, né, em voz alta, 3 bênçãos específicas sobre o pai e 3 bênçãos específicas sobre a mãe. Né? Você pode escrever para você não esquecer. E sempre nas suas orações que você vai orar pelo seu pai e pela sua mãe, você profetiza essas bênçãos sobre a vida deles, se eles ainda estiverem aqui. Amém? Então, nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esse 7º dia, a qual ainda temos mais um vídeo relacionado a esse tema, né, de pai e mãe, e nós teremos essa meditação, essa reflexão amanhã, se assim o Senhor Deus nos permitir, e por hoje nós encerramos abençoando a vida dos nossos pais, declarando 3 bênçãos específicas sobre a vida de cada um deles, se eles ainda estão nessa terra ainda, amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós glorificamos o teu nome por este tempo, por esses 7 dias de entendimento, de decisão e de novo posicionamento, Pai. Diante de ti, nós apresentamos, ó Deus, a vida dos nossos pais. Eu apresento a minha mãe, eu apresento o meu pai e abençoo a vida deles. Eu te glorifico por este tempo de cura, de perdão e restauração a qual nós estamos vivendo. E por isso nós decidimos hoje, Pai, abençoar a vida dos nossos pais. Profetizamos cura, profetizamos transformação e libertação sobre a vida dos nossos pais. Onde houver dor, que o Senhor traga redenção, traga cura e libertação. Onde houver peso, Senhor, que eles venham descansar em Ti. Pai, que eles sejam restaurados
na área emocional, espiritual e relacional. Que eles vivam também, Pai, essa cura e essa libertação do cativeiro, da falta de perdão, e eles venham viver a sua verdadeira identidade em Cristo, que haja restauração da identidade dos nossos pais, assim nós oramos e declaramos sobre eles em nome de Jesus, amém e amém. Lembrando que a cura que começa em você não termina em você, ela vai alcançar gerações. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a gente começa a viver essa cura, a gente para de repetir ciclos de dor e sofrimento, de tristeza e de raiva, de dor, né? A gente vai rompendo ciclos passados e vai gerando ciclos novos de cura e de transformação, de identidade restaurada. Amém? A paz do Senhor Jesus, nos vemos amanhã, se o Senhor Deus nos permitir.